da nossa consciência da alma animal e espiritual, da gente valorizar o altruísmo, as pessoas que existem aqui. Não tem só Cláudio da palavra, tem Cláudio da pintura, da obra, Cláudio pai, Cláudio irmão, Cláudio tio, Cláudio marido, Cláudio vizinho, existem vários Cláudios aqui. Então eu tenho que nutrir esses Cláudios para me ser um ser humano melhor, para mim não ferir ninguém, né? Não ser injusta, minha alma sendo injusta com alguém, né? Buscar sempre a santificação. A santificação ela é tratada nessa supremacia, nesse prisma, nessa forma de vermos a santificação com o Altíssimo. Amém? Baruch Hashem, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Agora nós vamos abrir Deuteronômio 33, tá? A gente vai estar tratando dessa simultaneidade. Devarim, né? Ou Devarim, né? O Devarim, que é o chamado Deuteronômio, ele tem o capítulo 33, tá? Ele vai falar da Abrahá, da bênção do nosso sacerdote Moisés, tá? É uma simultaneidade, tá? São dois, três, um ao lado do outro, são dois camelos, e o Eterno vai tratar hoje da simultaneidade. Simultaneidade é isso aqui, ó. É juntar a mão direita com a esquerda, tá? É fazer dois serviços ao mesmo tempo. Simultaneidade, tá? Na Petrobras, quando você vai embarcar, lá é proibido fazer serviços simultâneos. Se tiver o soldador soldando essa escada aqui, não pode ter o pintor perto dele ali naquele ventilador, não pode ter um caldeireiro onde está Valdo, não pode ter uma pessoa em pé ali. Então isso chama-se simultaneidade, quando dois, três ou mais trabalhadores trabalham no mesmo espaço juntos. Isso é perigosíssimo, que causa acidentes. Então o técnico de segurança do trabalho, ele dá advertência e fala para a empresa: olha, primeiro vai o soldador, amanhã vem o pintor, mas juntos não pode, né? Se trabalhar junto, a multa é de R$ 5.400 cada trabalhador por hora, que a empresa vai pagar a Petrobras. Mas aqui é diferente, né? Aqui nós temos uma simultaneidade do Altíssimo que está causando a bênção. Aqui é o ponto final de Moshe. Aqui é o suspiro do Eterno. Quando a gente trabalha na simultaneidade, que é o colar das mãos aqui, né? A gente está trazendo a segurança do que nós somos, tá? É a certeza da sua própria identidade sacerdotal e moral, tá? Essa noite o Eterno vai causar essa abrahá, essa bênção para nós, tá? De uma forma bastante segura e pronta para a gente receber essa tefilá do Altíssimo, tá? A gente vai ler da forma literal normal e depois a gente vai entrar na revelação e também das causas e efeitos desse juntar das mãos das nações e o nosso juntar das mãos, tá bom? Vamos ler então, 33, ele tem 29 passuques, ele representa um mês, tá? O mês do Altíssimo tem 29 dias e 12 horas, tá bom? Então o Moshe, ele inspirou o seu suspiro com 29 passuques, representando cada dia, um dia do mês, tá bom? O mês do Altíssimo é um calendário de 13 meses, tá? E 29 dias e 12 horas, tá? Não é o calendário pagão, que tem 30 dias e 31, e outro mês agora, que esse de agora é 28, né? Fevereiro, né, irmão? Não tem nada a ver com a Escritura, tá bom? Nós seguimos o que está na Escritura, tá bom? Fora da Escritura, está fora do sagrado com o Altíssimo. Então, esses 29 versículos são os 29 dias. Até isso, o último suspiro de Moisés, ele foi zeloso, né, irmão? Incrível, né? Um homem muito fiel ao Altíssimo, né? Suspirando a morte ali, teve a força de falar 29 versículos, representando cada um dia do mês. Que diz aqui, vamos lá? Vamos lá. Essa, porém, é a bênção que Moshe
homem de Eterno, abençoou os filhos dos hebreus antes da sua morte. Então aqui representa o Aleph, tá? O primeiro dia da semana. Ninguém consegue prosperar aqui na terra, tá? Se no pôr do sol, que no caso seria hoje, nesse momento, exercitar esse versículo que representa o domingo, por exemplo, o primeiro dia da criação. Então, no primeiro dia da criação, o que o ser humano faz quando termina o Shabat? Nós, hebreus, nós fazemos um outro Shabat. É mesmo, Claudio? Sim. Como? Orando, festejando o próximo Shabat que há de vir daqui a 7 dias. Isso é a bênção real nossa. Então, quando você repete toda a Torá, quando termina o Shabat, que tem sinagogas que repete toda a oração, as mulheres ficam num canto, outras têm sinagogas que as mulheres reúnem na casa de uma, vai todo mundo para lá, os maridos ficam lá na sinagoga, ou faz o contrário, os maridos vão para casa e elas ficam na sinagoga a noite toda festejando, comendo, bebendo e orando, e depois que termina essa sessão, amanhã de manhã elas vão embora para casa. Nas sinagogas do Rio de Janeiro é assim, de São Paulo, de Brasília, né? E a gente traz essa bênção fazendo o quê? A tefilá. A gente repete as orações do Shabat no anoitecer de sábado para domingo para causar a bênção. Então, todas as vezes que você dá a primórdia, toda vez que você causa a primícia de orações ao Altíssimo, você automaticamente já está trazendo a bênção para os seus caminhos. Bom, versículo 2 que diz, o Eterno veio do Sinai. Muitas pessoas estão procurando o Altíssimo, mas aonde, irmão Valdo? É lá no Sinai mesmo? O Eterno tem uma confecção de fé no Monte Sinai. E aonde está o Monte Sinai, irmão Valdo? Nos 10 mandamentos. Então aqui está o segredo da Sheni Rayon, da segunda-feira. Na segunda-feira a gente vai procurar o Eterno onde? No Monte Sinai. E o que tem no Monte Sinai, irmã Eunice? Os 10 mandamentos. Deixa-me ver. E lhes subiu de Seir. Seir, né? Esse ano eu estou completando, né, a minha saída do Monte Seir. E eu, Cláudio, né? 35 anos de casado. Ezequiel 35, o Eterno pede para sair do Monte Seir. O Monte Seir, que Monte Seir é esse, irmã Eunice? Monte Seir é a consciência dos indumeus. Quem são os indumeus? Indumeus são povos que moram nas planícies, na subida entre Moabe e o Monte Seir, são pessoas que eram da filiação dos gigantes, com o DNA pervertido, onde não há soma, onde ele impõe regras, ele não respeita o seu gosto. Ele chega na Venezuela e quer tomar por conta do petróleo. Ele quer ir na Groenlândia e quer tomar a Groenlândia por causa do nióbio, né? Um material poderosíssimo para fazer celular. Ele quer tomar o Irã para ter as ogivas nucleares, os urânios, para ele ter posse. Isso são os indumeus que impõem regras sobre você. Você só pode ter um cartão de crédito de R$1.000. Ele pode ter de 200 mil, mas você só pode ter de R$800. Se você não pagar, você tem que pagar 4.200 de juros. Então, quem impõe é ele, não você. A sua palavra não tem direito, só a dele. E o Eterno pede essa noite para a gente fazer o quê? Sair da consciência dos indumeus. Não depender de banco, de cartão de crédito, de esse menino Donald Trump, toda a raça que é dos indumeus, o povo do Altíssimo não pode entrar nisso. É isso que o Eterno está tratando já na segunda-feira. É um exemplo que ele dá, né? O Eterno está pedindo isso.
Não sou eu, ele está dizendo. Ele subiu de Seir. Ouviu? Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de kadosh, de santos. À sua direita havia para eles o fogo da Torá. Então, a nossa mão direita, que é a bondade, a vitória e a sabedoria, ela tem o fogo da Torá, dos 10 mandamentos. Então, quando a gente tem no braço direito nosso a sabedoria, a bondade e a vitória, que é um fogo dos 10 mandamentos, a gente sai da consciência de Seir e a gente também entende-se que o Eterno está no Sinai e não lá na Celso Garcia, né? No Brás. Ele não está lá. Tá, irmão Walter? Não está lá. Porque sempre eu vou lá e a rua está suja e está com muitos moradores de rua e assaltantes de celulares e pessoas fazendo programa. O Eterno não está ali. Não está. Desculpa, mas não está ali. Ainda mais na segunda-feira aqui. Vamos para o terceiro dia. Na verdade, amos os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. A nossa mecânica de viver aqui na terra é através da queima de incenso. Quando você queima incenso, quando você formaliza as palavras, você vai receber tudo aquilo que você queimou. Se você queimar vitória, eu vou passar na prova da Polícia Federal, começou agora o concurso. Você, tem do IBGE também, do INSS, vai ter concurso. Você vai, se você estudar muito, você vai passar. Se você falar mal dos outros, aquela energia vai ser um bumerangue, ela vai retornar a você e vai trazer um tikkun haklari, você vai ser corrigido naquilo que você falou. Se você for justo, você não vai ser corrigido, mas vai ser emplacado a receber exemplos. Tá? E como o próprio Yeshua recebeu, né? E teve que ficar calado, né? Então tudo que a gente faz aqui na terra, através das palavras, nós recebemos. Se eu orar muito, eu vou receber o respaldo dos chamais dos céus, do Altíssimo, sobre aquela petição. Ele vai fazer uma leitura na minha alma animal, os 29 dias, ele vai ler minha alma espiritual, vai ver meu comportamento. E aí, se eu tiver com esse respaldo, ele me considerar, né, irmão Walter? Ele vai considerar e vai liberar essa bênção. Conceder, né? Dá não que tudo é do Altíssimo, ele apenas vai conceder. Né, irmão Waldo? Como ele fez com Ezequias, 15 anos a mais, ele vai conceder pelo fato de que você foi justo há anos ali na sua honra. Baruch Hashem. Então, vou repetir, na verdade, ama os povos, todos os seus cadastros estão na sua mão. Quem está na mão do Altíssimo? O povo que está em santificação, gente. O povo lá do carnaval, que estava lá seminus, né? Eles não estão nas mãos do Altíssimo, entende? O Eterno não tem como amparar a bondade dele, a força dele, naquela alma que está ali, seminu e fazendo coisas horrendas, entende? Então o Eterno tem as suas mãos mais voltada para as pessoas que são santas, né, irmão Valdo? Aí sim o Eterno ampara essa pessoa e diz que postos serão no meio entre os teus pés e cada um receberá das tuas palavras. Então o Eterno traz que ele quis dizer a Yesod, a Sefirá do prazer, o nosso órgão genital, vai receber tudo que você energizou. Se você energizar brigas, vai vir briga. Né, irmão Valdo? Se energizar vitória e poder, riqueza, emprego maravilhoso, vai vir também. Vai, irmão Valdo? Então o Eterno traz nessa terça-feira aqui, no número 3, essa consciência. Vamos subindo, número 4. Agora é o Revi'i. Revi'i em hebraico é quarta. Revi'i Rayon. Rayon é dia. Agora é quarta-feira, que diz: Moisés nos deu a lei. Lei não, a Torá, as instruções.
como herança da congregação de Jacob. Aqui eles botaram Jacob, mas a congregação do Altíssimo, ela não está relacionada somente ao povo de Jacó ou Israel, tá? Isso aqui é uma escritura que foi feita pelos padres e monges, mas a congregação do Altíssimo são pessoas que obedecem à instrução dele, entende? Que tem pessoas que é da China, mas obedecem ao Eterno, não é, irmão Valdo? É da descendência de Quetura com Abraão. Os chineses e japoneses e indianos são filhos de Quetura com Abraão, né? E nós temos um irmão aqui, irmão Anibabu, ele é pescador lá na Índia, ele tem a congregação também, lá só tem 4 membros, ele guarda o Shabat também, é um indiano, mas ele guarda os mandamentos. Então não é somente quem tem o DNA de Jacó. Todos nós temos a possibilidade de sermos crentes ao Altíssimo, independente de ser de Itaperuna ou de Macaé, ou de lá quem for, tá bom? Então aqui o Eterno, Moshe nos deu a Torá, o sacerdote deu a Torá como herança da congregação. Então a herança nossa, a nossa dádiva é os 10 mandamentos, tá? Número 5, a quinta-feira agora. E foi rei em Exurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos do povo eleito. Então, nós temos a consagração de que o sacerdote da nossa tribo, das nossas tribos, ele é Meler, ele é rei, né, de todos, tá bom? Como o próprio Yeshua é, como a gente considera Yeshua como Meler, né, irmão Valdo? Ele veio como Mashiach ben Yosef, né, filho de José, servo sofredor, e agora ele vai vir como Mashiach ben Davi, servo de Davi, vai vir com a espada para trazer julgamento e com mão de ferro para limpar essa sujeira que está aí, né, irmão Valdo? Na sociedade, tá? Então, o Eterno traz essa consciência quando se congregaram as cabeças do povo com os tribos do povo eleito. Número 6, viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Aqui no 6º dia da criação, que é o Shishi Rayon, Shishi em hebraico é 6º dia, está trazendo a consciência do Ruven, né? O filho de Jacó, o mais velho, né? Que tem a consciência muito assim, avivado, né? Era um homem quente demais, e aqui pede-se que ele seja não muitos, não poucos, mas muitos homens como Ruven. E hoje a gente não vê mais Ruben, né, irmão Paulo? Mas muitos afeminados hoje, não tem mais Ruben mais. Você olha na rua, tá difícil. Antigamente tinha muito Ruben, né? Forte, viril, quente, mas hoje a gente não vê isso mais. E no 6º dia o Eterno pede para que não sejam poucos Ruben, mas muitos Ruben. Aqui é uma ciência que ele está trazendo, que a gente tem que ser viril. Viril no amor, viril na verdade, viril na moral, viril na consciência espiritual. Nós, seres humanos, homens, temos que ser viril. Não podemos ser frouxos, né? A mulher também representa Ruven. Que isso, irmão Cláudio? Sim. Mas na consciência é sócio-afetivo. Tá? A mulher é feminina, mas ela precisa ser Ruven. Para mim ser homem, eu sou destacável como um ser humano homem se houver o meu lado feminino. Minha mãe, a minha forma de... O meu gesto aqui, meu letramento, a minha linguagem neurolinguística, eu represento Dona Marisa, minha mãe. A mãe dela é Zaira Chagas, de Campos. A mãe dela era índia ali em Guarulhos, que o meu avô pegou ela laço no cavalo. Era uma índia bonita, escura, bonita, e meu avô pegou ela à força. A mãe da Zaira, e a Zaira é a minha avó. A minha bisavó era índia ali em Guarulhos. Eu sou filho de campista com Macaé. Então, a minha forma de lidar
com a irmã Eunice aqui, o meu lado feminino, por exemplo, representa as minhas avós, a minha mãe, representa a Eva. Então, o lado feminino meu está ponderado na minha fala. Através da fala do homem, você identifica como é a mãe desse cara, entende? E as mulheres, ela tem que ser Reuven. Através do tratamento das mulheres para com o homem, vai condizer como a mãe dessa menina em tratamento aos homens, entende? Então, isso é o sexto dia da criação. No sexto dia da criação, o homem foi feito. E aqui o Moshe deu um exemplo do Reuven, do próprio Reuben, que o homem tem de ser viril, não pode ser frouxo. Não pode ver a filha saindo com o namorado e ele não fala nada. Não pode alguém derrubar a antena dele lá na casa dele, um vizinho, e ficar quieto. Então, a virilidade do ser humano, o homem na alma animal e espiritual hoje está um fracasso. Está muito difícil. O homem perdeu o valor total. E o Eterno quer que essa noite nós sejamos uma possibilidade de ser pelo menos um Reuven. Pelo menos Reuben, né? Pelo menos isso. Tá bom? Número 7 que diz... É isso mesmo. E isto é o que diz a Judá. Ouve, ó Eterno, a voz de Judá, introduz no seu povo as suas mãos, ele bastem tu, ele sejas em ajuda contra os seus inimigos. Judá, a gente sabe que é uma tribo voltada às instruções. Ela é responsável pelas instruções do Altíssimo, tá bom? E aqui pede-se que as mãos do Altíssimo seja conivente com essa tribo, tá? Agora, essa tribo ela só pode ser Judá, né, irmão Valdo, se ela tiver em comunhão com a Kadoshim, com a santificação ao Altíssimo. Sendo assim, as mãos do Altíssimo porá sobre ti, sobre o que a gente faz, né? Você tratar e cumprir. Né? Eu dei o exemplo aqui da obra que eu peguei lá nos Cavaleiros, e agora essa lá que eu estou no Novo Horizonte ali, né? O homem, o que eu falo, ele é conivente comigo. O dono, a dona e tal, porque falaram bem de mim lá atrás. Aí o dono, não, Cláudio, você e tal, briga comigo e tal. Já almoçou? Vamos almoçar comigo. Eu acho que eu vou almoçar com você. E o dono brinca comigo. Eu passei essa tranquilidade para os donos, porque falaram bem de mim para eles lá atrás. Então a gente precisa ser essa tribo de Judá, mas com as mãos do Altíssimo. Porque se falar, o cara é daroeira, ladrão, está fumando cigarro, está bebendo cachaça, usa droga, está com amante ali, é pilantra, cuidado com ele, já roubou uma maqueta. Aí ninguém vai confiar em mim. As mãos do Altíssimo não estarão sobre a tribo de Judá. Ainda mais nesse Shabat aqui, que é o versículo 7, representando a próprio Shabat do Altíssimo, né? Incrível aqui, tá bom? O número 8 representa o domingo, tá? Representa a salvação, que é o Het. É o 8º dia, quando a gente termina o Shabat, a gente ganha o Shemini. Shemini é o 8º dia energético. Todo ser humano tem o direito de evolução. Vocês sabiam que na sociedade do Altíssimo, ninguém fica prostrada, ninguém fica estático, ninguém fica para sempre nessa consciência aqui? Vocês sabiam que nós evoluímos cada dia da nossa vida, de que amanhã nós podemos ser um querubim, um malar, um ofanim, um anjo maior, e acima, ainda chegando ao trono, quantas pessoas a gente conhece que se elevou? Uma das pessoas que tem muitas igrejas no nome dele aqui no país ou no mundo, que é Yeshua, ele não se elevou, irmão Valdo? Ele ficou na mesma mesmice quando tinha 12 anos? Não. Ele se elevou. Havia momentos que ele fazia milagres do peixe, do pão. Havia momentos que ele transcendeu o corpo de Lázaro,
que houve transição da menina com febre, a filha de Jairo, e depois ele se elevou a chamar de corpo e alma num poder muito forte, né? E quantas pessoas de Israel que hoje são anjos, né? Várias pessoas de Israel são malais hoje. Né? O próprio Elias, o profeta, Elisha, Eliseu também se elevou, orou, o machado flutuou dentro da água, um ferro flutuou. E essa noite o Eterno quer que nós tenhamos essa consciência de se elevar também aqui, né? No número 8, né? A gente precisa desse Shemini. Shemini é o 8º dia energético, que a gente ganha quando a gente guarda o Shabat. E esse Shemini, ele é formidável, porque o Eterno avisa você tudo que há de acontecer daqui a 10 anos, um ano, daqui a um mês. E você tem você ganha mais um dia a mais, chamado Shemini, 8º dia, representando o filho de Canaã, que é Het, representando Yeshua, que o nome dele, Yeshua, somando da Het, da 8, representando o próprio Todo-Poderoso, que o nome do Todo-Poderoso é Het também, número 8, tá? Então o Shemini é algo formidável, que a gente está aqui buscando, né? Esse Shemini, né? A gente queria que todos da nossa parentela tivessem a oportunidade de ser Shemini, de chegar a um político cheio de demônios, e chegasse aqui, a gente orasse, ele parasse de roubar, né, irmã Eunice? A irmã Eunice orasse a ele, e ele, na sessão agora de quarta-feira lá na Câmara, contar toda a sujeira que ele fez, entregar o cargo e fazer tudo certinho. Isso é o Shemini, né? A força da oração de irmã Eunice. Não vou roubar mais, eu era como Jaqueu. Os 400 reais que eu roubei, eu vou devolver. Então, nós temos que ter esse Turim e o Tumim, da tribo de Levi, que diz: Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, e em quem contendeste junto às águas de Meribá. Não podemos, gente, fazer contendas contra a vontade do Altíssimo. Não. Tá bom? Eu fiz isso muito, né? Fiz bastante. Aí, quer dizer, em 1998 para cá, eu parei de contender com o Altíssimo. Eu era muito arrogante, então eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito, né? E aí, depois que o Eterno botou fogo na minha língua, assim, esquentou na ponta da língua fogo, e pegou uma marreta, deu uma marretada na cabeça, aí eu aprendi a ouvir, né, irmão Valdo? Ser calmo, tranquilo, respeitar os outros. Não é que eu era abusado, mas eu achava que eu tinha poder, né? Eu achava que eu tinha poder. E a gente não tem poder sobre nada. Não. Então, o Turim e o Umim, essa formalização da tribo de Levi, nós compreendermos essa questão da prova em Massá, né? Sem água, sem emprego, sem cartão de crédito, sem amor, né? Sem namorada, sem marido, nós estamos em Massá nessa provação terrível. E eu vou blasfemar, eu vou para Imbitiba. Vai ter samba agora, dia 28, sexta-feira, né? Em Macaé o samba é sexta, sábado e domingo. Sexta-feira é boi, aí no sábado vai ser as escolas de Macaé. Agora eu vi no Facebook, né? Eu vou para o samba sábado. Não tem ninguém mais, eu vou arrumar alguma coisa boa lá para mim, né, irmão Val? Ou então eu vou dar meu jeito. Eu quero sentir prazer, cara. O que importa é isso. Então, em Massá, a gente tem essa consciência de provações terríveis. Olha, eu fui provado com dinheiro, com pessoas, com fofocas, com provas sobre negar o Altíssimo para ter lucro. Em Massá, a gente passa por essa situação. E também em Meribá, também, quando o próprio sacerdote imputou a culpa do povo, a teimosia do povo, e bateu com a pedra, a vara, né, na pedra, para sair água. Não bata em ninguém para você ganhar dinheiro. Não faça isso. Né, irmão Valdo? Não fira alguém para tomar o cargo de ninguém.
O seu momento já está em providência, o Altíssimo já está chegando. Não ponha nada que não lhe pertence. Não, se não te pertence, você não mexe ali. Porque vai chegar um momento que o Altíssimo vai considerar. E você vai sair dessa consciência de Meribá, a falta de água e a falta de tudo. No Xemini a gente consegue, né? Ganhar isso de letras. Então, essa noite o Eterno quer que nós temos essa consciência desse Gimel. Pela mão direita um G e pela mão esquerda um G, 33. É uma logística do Altíssimo de planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Tá? Nós temos que respeitar o planejamento divino, que é o espiritual, estratégico, o divino espiritual, que é o tático, né? Que são as palavras, e o físico, que é o operacional. Antes de eu sair por esse portão aqui e terminar o culto, eu tenho que orar ao Altíssimo para uma cobra não me morder, para uma jaguatirica não me morder ali, para um assaltante não me matar lá no ponto. Entende? Então o Eterno tem esse mecanismo, porque existem portais, daqui para lá muitos. Até ali no ponto ali tem muitos portais. Portais bons, que pode passar um conhecido, vamos embora no Macaé, rapaz. Ou pode ter um portal com bandido cheio de fuzil. Vai depender da minha frequência do Xemini. Vai depender da minha consagração com o Altíssimo. Então essa noite o Eterno está corrigindo a nossa gematria do nosso egoísmo para o altruísmo nesses 2 três aqui, da mão direita e o 3 da mão esquerda. Né? Essa soma, né, da vara aqui, dessa palavra maravilhosa. Versículo 9 que diz: aquele que diz ao seu pai e à sua mãe, nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Então, a gente precisa guardar a nossa Brit. O que é a Brit? Aliança. O que é aliança? O seu entendimento com os 10 mandamentos. Tá bom? 10 mandamentos são 10 mandamentos. Eu não posso desonrar meu pai. Ele não está aqui mais. Papai foi embora, vai fazer 10 anos agora em junho. Papai se levou. Mas o nome dele está aí na Aroeira, está em Macaé, está aqui na Serra. Eu não posso desonrá-lo. Eu vi, fulano, eu vi o filho de Carlinhos de maiô no carnaval. Vi Cláudio lá no Ibitiba de maiô. Eu não posso desonrar meu pai, né, irmão? Não. Aí não dá, né? Eu não posso desonrar minha mãe, né, que também não está aqui. Então, essa brita, essa aliança que a gente tem é a consideração com o Altíssimo, com nossa mãe, com nosso pai, com a gente mesmo, né? Porque observe-se que cada movimento que nós fazemos aqui na Terra, quem é o responsável, irmão Walter? Somos nós mesmos. Porque se eu for lá no Banco do Bradesco pegar 30 mil reais de empréstimo e não pagar, quem vai perder minha casa? Sou eu. Porque é hipotecado. E agora tem uma lei que saiu agora em janeiro, que os PIX agora, a partir de 5 mil reais para cima, vai ter que pagar 20% em dezembro ao governo federal. Tá? Se passar de 5 mil de PIX, no seu 13º já vai ser raspado automático sem você perceber. Tá? E já estão trazendo essa política de que você não vai ter tudo e vai ser feliz. Eles vão tomar todo o patrimônio do ser humano. Então, o sistema dos indumeus, que a gente tratou lá no Salmo 112, de nós sairmos dessa consciência, a gente precisa se libertar da dependência da Babilônia. A Babilônia não ama a gente. Tá? O governo não ama você, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Michel Temer, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Collor, nem Geisel, nem Getúlio Vargas, ninguém ama você. Faraó também não te ama. Tá? Donald Trump não ama você. Quem ama você é o Altíssimo e você mesmo.
Tá? Então, a nossa mão direita não é Bolsonaro, nem a nossa mão esquerda é Lula, porque são dois fracassados que não sabem quem é o Altíssimo e estão mais para lá do que para cá. Um está preso nas grades físicas, e o outro é preso, está solto, mas é preso emocional. Tá? Então, são duas pessoas que não têm beira e nem eira. São pessoas que são carentes de tefilá, de orações. Então, nós entendemos essa noite que o número 9, sobre a questão da aliança, é nós se aliançarmos com os 10 mandamentos. Claro que você vai ter inimigos se você resolver aguardar os 10 mandamentos. Por que, irmão Cláudio? Porque o mundo jaz do maligno. Tudo que você vê é regido por Satã. Desde Daniel, ele regiu o mundo. Satanás tomou o trono do mundo desde Daniel, 1260 dias. Tá? Ele parou de reger o mundo, agora é 1600 e pouco. Mas ainda tem algumas fragrâncias, né? Então, Satã está em Apocalipse 17:5. Ele regeu o mundo é tudo dele. Olha, a gente vai tratar a água, ela está contaminada. O pessoal está bebendo uma água que vai causar câncer, né? Estão colocando urânio nas águas das faculdades do Rio de Janeiro, irmão Walter. Tá? Nos laboratórios. E tem uma creche que está recebendo o lixo de urânio a 200 metros da creche no Rio de Janeiro. Tá? Essa semana, tem 2 semanas que já foi denunciado isso. Todas as universidades do Brasil, as UFES, estão trabalhando no laboratório de biologia com materiais químicos, que são o acetinato e também o urânio, né? E em contato com a pele, a pessoa em poucos dias falece de câncer ou fica em pele, em carne viva, em um osso puro. Mas por que o governo está fazendo isso? Porque o governo, ele é o governo dos indomeus, dos edomitas, não é o povo do Altíssimo. Tudo aqui está contaminado: alimentação, água, remédios, cremes, shampoos. Você não pode confiar. Você tem que ter água de poço. Você não pode beber mais essas águas. As águas cristal da Coca-Cola, todos os componentes estão contaminados para reduzir a população, pelo fato de que os indomeus querem tomar posse daquilo que não é deles. E essa noite o Eterno está trazendo esse 33 de Deuteronômio aqui, a oração de Moisés, que a oração para o povo judeu é prática. Não adianta falar, é praticar. Ele está dando uma tsfave, uma ordem, para você evitar de entrar em contato com o povo do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Eu digo, no caso, escolas, lidar com político, com público. Você não pode colocar um político corrupto como seu líder, né? Não tem lógica. Bolsonaro é bom, mas ele assinou para a vacina vir da China para cá, o Coronavac, em 2020. Ele falou que não era para tomar, mas ele, como presidente, ele assinou. Então, se realmente ele fosse bom, ele recusaria a assinar. Então, ele não é o seu líder para o seu bem, é para o seu mal. Não tem lógica. Então, nós temos que ter essa compreensão da prática da oração. Oração é praticar o que você quer. Se eu quero ser um advogado, eu tenho que fazer o quê, irmão Val? Estudar 5 anos na faculdade para me se tornar advogado. Isso é oração. Não adianta eu orar aqui e não praticar. Tá? Então, o Terrelim 33, ou melhor, o Deuteronômio 33, ele está trazendo um 3 na mão direita e um 3 na mão esquerda. Na bondade, na severidade.
Tá bom? Número 10 que diz: ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz, o holocausto sobre o teu altar. Então, o ensino dos juízos é dado a quem está começando agora, como Jacó, né? Jacó mentiu quantas vezes, irmão Valdo, para o pai? 4 vezes. Quando nós não temos ensinamento, a gente vive nesse mundo da mentira. Entende? Nós vivemos na sociedade que mente para o Altíssimo, mente para si próprio. Tá bom? Mas depois que ele lutou no Vale de Jaboque com o anjo, ele mostrou à sociedade que ele queria a bênção por mérito, não por roubo. Porque ele roubou o irmão para ter a bênção. Ele mentiu para Labão. Ele mentiu para o Todo-Poderoso e ele mentiu para o pai Isaac. Jacó mentiu 4 vezes, o povo de Israel. O povo de Israel hoje, ele mente para a sociedade. Mas a sociedade vê o povo de Israel como santo. Mas você não pode confiar no homem. E Jeremias falou o quê, irmão Valdo? Maldito o homem que confia no homem. Quem é a vacina Pfizer? É de Israel. A Pfizer é de Israel. E contaminou o mundo inteiro. Então você não pode colocar a base de fé num ser humano. Você tem que colocar a base de fé no Altíssimo. O Eterno transmutou Jacó para o nome Israel, como a gente diz aqui no 10. Puseram incenso, aliás, a tua lei a Israel, né? E puseram incenso no teu nariz. E aí a gente passa a respirar a intenção do Altíssimo quando a gente tem a lei formalizando para Israel. Aí a gente vai ser uma nova criatura, né? A gente era Jacó, mentiu para o pai 4 vezes. Mas depois que a gente luta no Vale de Jaboque, a gente torna-se Israel, que vai respirar esse incenso da Torá, que é uma queima, né? No nariz, e o holocausto, que é a elevação no altar. É o altar da Embitiba, irmão Valdo? É o altar da Praia dos Cavaleiros agora, com uma lata de Heineken? Não. É o altar da santificação. Se eu não me santificar, eu caio. Se eu ficar 2, 3 dias sem orar, eu já fico frio, começo a pensar besteira. Então nós não podemos esfriar a nossa emuná ao Altíssimo. Tá bom? Essa mecânica é constante. Número 11, que significa a equidade. Abençoa o seu poder. Olha, aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele. E o odeio, para que nunca mais se levantem. Como a gente falou lá no início, né? Não pode se levantar a se trahará, que é a inclinação para o mal na nossa consciência. Vontade de pecar, de beber, de fumar maconha, de pegar a mulher de amigo, mentir ou entrar numa curva da maçonaria. Mas que entender que a gente não pode entrar mais na consciência de haverás de pecado. Isso só causa mal na pessoa, entope os caminhos, né, irmã Eunice? Não traz prosperidade, só vive em miséria e problemas. Então, 11 aqui significa equidade, né? O Eterno traz isso para nós. Número 12, eu vou andar rápido por causa da hora, é muito extenso, é excelente, mas eu vou fazer para estar terminando. Benjamim disse: o amado do Eterno habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Já falei, não preciso comentar, né? Benjamim é amado do Altíssimo e está seguro, porque ele habita com o Altíssimo. Então, nós devemos habitar com o Altíssimo. Todo dia o cobrirá, claro. Nos raiões o Eterno cobrirá nós. Tá? O Eterno vai cobrir aonde, irmão Valdo? No dia, né? Se eu estiver em treva, ele vai me cobrir, irmão Valdo?
não vai cobrir, tá bom? E morará entre os seus ombros, sobre a mão direita e o braço esquerdo da força do poder. Número 13, José disse: bendito seja o Eterno, a sua terra, com a mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz embaixo. O orvalho não pode vir do chão, tá, irmãos? O orvalho da consciência santa vem dos céus, tá bom? Não existe santificação de baixo para cima, é de cima para baixo, entende? A consciência de vestes, de você ser uma nova criatura, é de cima aqui para baixo, não é dos pés para cima, tá bom? Número 14 que diz: com os mais excelentes frutos do sol e com as mais excelentes produções das luas. A gente falou isso no início da fala, né? O relógio de Cronos, que é o sol, ponteiro maior, e o ponteiro menor, que é a lua. Essa calibração energética nossa tem que se conter no nosso caminhado, tá? A gente precisa entender. Nós tivemos um eclipse agora, terça-feira à noite, né? Anunciando aí o início de Abib, porque o Eterno traz sinais lá em cima, né? Os sinais não podem ser no computador, né, irmão? Não. E nem que Donald Trump ditou que ele é um indomeu. Ele não tem nada a ver com o DNA humano, né? Um humano não oprime você. Oprime, irmão Valdo? Não. O povo do Eterno não vai te humilhar e te fazer mal. Não quer te escravizar. Isso aí não é ser humano com o DNA do Altíssimo. São filhos da serpente ou filhos dos gigantes, né? São indomeus. São pessoas que têm um DNA trepado e que quer fazer você de escravo, ok? Número 15, com os mais excelentes dos montes antigos e com os mais excelentes dos outeiros eternos. Os montes do Eterno, a gente sabe que é o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Eles são gêmeos, estão ali em Israel, né? O da direita é Gerizim e o monte da esquerda é o Monte Ebal. Hoje, irmão Val, eles estão cheios de casas lá. Até 1954 não tinha casa nenhuma, mas depois foram fazer uma, duas. Em 72 tinha 6, só no Gerizim. Agora virou praticamente um Morro de Santana, né? Os dois estão cheios de casas. Porque Israel, ele saiu da frequência sacerdotal do Altíssimo. O povo, não todos, estão na desobediência ao Criador. Tá? Eles leem como algo velho, né? Mas o Eterno não está na consciência de velho. O Eterno é onipresente. O Eterno não habita num corpo de carne que amanhã eu tenho 10 anos, depois da manhã eu tenho 50. O Eterno é onipresente. Ele está acima dos céus de Cairóis. Tá? Ele está no Aion. Aion é onde o trono é habitável. Lá ele viu 1 milhão de anos como um dia e um dia como 1 milhão de anos. Nós, nessa consciência aqui, que temos, né, o relógio de Cronos com 24 horas, no tic-tac, né, envelhecendo. Mas o Eterno não tem como ele conter num corpo de carne. O Eterno não defeca, não tem vontade de fazer xixi, não faz menstruação, né, irmão Valdo? Ele não tem sede. Ele disse no terrelinho, no Salmo 50, eu não tenho apetite em sacrifício de touros, nem beber sangue de animais. Eu quero que vocês tenham um coração quebrantado, contrito. O Eterno não trabalha nesse mundo aqui, ele não habita nesse mundo aqui físico. A sua majestade tem manifestações, mas o Eterno não habita um corpo de carne para dizer que ele é um velho. Isso não existe. Não há como, entendeu? Então o Eterno tem essa noite essa consciência dos montes antigos, que é o Ebal, o Gerizim, e que as mais excelentes dos outeiros eternos também. Né? Quem são os outeiros eternos do Altíssimo? Né? Quem pode dizer? Então, os outeiros do Altíssimo é a nossa consciência de entender a nossa
volta para o Criador. Versículo 16, que é um tikkun haklari, tá? A correção dos mundos, que diz: e com os mais excelentes da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Nós somos separados da sociedade. E a gente está onde, irmãos? Numa sarça ardente, né? Nós somos a verdadeira sarça, né? Cheia de espinhos, feia, né? Uma barba grande, né? A aparência do judeu é em Israel falado como sarça, porque tem a barba grande, né? E a gente vive queimando contra a sociedade. A sociedade, ela germina pecado e nós germinamos a santificação. Por isso a gente se sente como se fosse uma sarça ardente, queimando contra todos, né? Fazendo aquilo que é a vontade do Altíssimo. Então, por isso, é tratado aqui como uma sarça e que, deixa eu ver aqui, sobre a cabeça de Yosef, um servo sofredor que apontava o zelo familiar. Todos nós que apontamos o zelo familiar sacerdotal, nós sofremos como Yosef. As pessoas vão jogar a gente no poço, né, irmão? Porque a gente quer, para aqui, vai por aqui. E as pessoas não gostam de correção. Vai jogar a gente no poço. E sobre alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Versículo 17 que diz: ele tem a honra do primogênito, do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com ele rechachará todos os povos até as extremidades da terra. Esses, pois, são os 10 milhares de Efraim, e esses são os milhares de Manassés. Efraim e Manassés são os filhos do Egito, né, com a filha do faraó, e Yosef. Então, esses 10 milhares são pessoas que têm a descendência egípcia, né? Tanto Efraim, que foi abençoado pelo avô, Jacob, quanto Manassés, que não foi visto como sacerdócio. Tá? Mas aqui eles terão uma forma única de entender o seu chifre. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem a consciência de Yosef, né? E a gente conhece muitas pessoas, né, irmão Valdo, que tem essa aplicação na vida, né? Eu sou da descendência de Yosef porque eu gosto de coisas certas. Ainda que tem uma inclinação do Egito. Quanta gente do Egito nós conhecemos, né, irmão Valdo, que não tem a santificação, mas são corretos. Então, está se tratando aqui, tá? Representando Jeremias 17 também. Versículo 18, representando a vida, que diz: Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, nas que te de ser. E tu, Isacar, nas tuas tendas. Isacar é o responsável pela ciência divina, tá? E Zebulon é a questão da saída dos portais. Então, nós que temos uma forma de agregar a saída da nossa consciência para uma nova, como Zebulon era, assim a gente deve ser também. Consagração, todas as vezes que você sair de uma consciência, saber sair, né, de um logradouro, de um local, de uma página, né? E Isacar é aquela pessoa que estuda todos as porções da Torá, todo o processo jurídico. Isacar é um homem, a tribo de Isacar é aquela tribo que representa os professores, né, hoje. 19. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão a oferta de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Quem estudar vai sim chupar todo o processo melhor dos mares, que representa as falas e as criações das nações. São pessoas que vão criar coisas, criar músicas, criar leitura, roupas, vestuários. Serão empresários, né, irmão Walter? Aqui, tá? Número 20. E Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade. Habita como a leoa, despedaça o braço e o alto da cabeça. Nós sabemos que Gade é responsável pelo gado, tá?
Então, o Gad é o responsável pela alma animal da tribo. Então, são 12 tribos, né? E o Eterno colocou cada tribo numa incumbência sacerdotal. Nós também temos que ser como Gad, tratar do nosso corpo, do nosso futuro também, né, irmão Walter? O futuro do povo do Altíssimo depende da nossa alma animal. Não podemos estar em nuances e vivendo de vidas alheias e esquecendo do futuro. Você tem que ter uma casa alugada, uma loja, algo para o futuro. Você tem que prosperar como Gad era responsável do gado, das tribos. Muito bem. 21. E se proveu do melhor parte. Porquanto ali estava escondida a porção do legislador, por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Eterno e os seus juízos para com o povo de Israel. Então, a alma animal nossa é muito importante para a execução. E é uma legislação, né? Tudo que a gente faz tem que ter legislação, tá? A gente tem que legislar, né? Ser o legislador das nossas atitudes. Você não pode perguntar: o que eu faço? Será que eu tenho que perguntar a alguém? Não, é você que tem que trazer o mérito da legislatura sua. Não é uma terceira pessoa que traz as suas responsabilidades à tona. É você que tem que ter o cunho, né, irmão Valdo? A caneta de ouro vem de você mesmo, pelas suas atribuições. Porque se eu e você não tivermos esse pleito de ser legislador das nossas causas, né, como é que fica, né? Você tem que guardar o dinheiro, você não pode gastar tudo que você ganha, tá bom? E isso em todos os aspectos, também na parte espiritual, também, tá? Vamos andando. 22. E Dan disse: Dá é cria de leão, que salta de Baxã. Dan representa as leis pormenores. O lado menor nosso, da nossa consciência, que são coisas que passam desapercebido, é importante nós também zelarmos, tá? Do botão ao fecha-cré, da agulha à chave do carro. A gente tem que ser como Dan também, consagrar as pequenas pormenores, tá? E Naftali, no 23, diz: farta-te, ó Naftali, da benevolência e enche-te da bênção do Criador. Possui o ocidente e o meio-dia. Então, Naftali já era responsável pelo lado emocional das tribos. Incrível. E responsável pela tefilá do meio-dia, que é a questão do julgamento. O Eterno tem 2 julgamentos em 24 horas aqui no relógio de Cronos. O Eterno julga os homens meio-dia. Todo lado masculino das mulheres e dos homens é meio-dia. E todo lado feminino nosso, que é o lado da bondade de Valdo, Vitória e sabedoria de Valdo, e das meninas dele, é regido meia-noite. Tá? Observe-se que em Matitial, Mateus 25, o noivo chegou que hora, irmão Valdo, para buscar as noivas prudentes? Meia-noite. Viu? À meia-noite nós recebemos decretos, tá? Se você fez coisas boas, o seu lado de bondade vai receber um decreto meia-noite, tá? Ainda que você esteja dormindo. E o lado masculino seu, toda a parte de leis que você falou que ia fazer e não fez, todo tratado é dado meio-dia. Por isso que há momentos no ano que tem meses que você está bem, e tem meses que é um problema, né? Tão difícil, você não consegue entender. Caramba, eu não consegui ali, ficou fechado, houve problema, né, irmão Valdo? São decretos que o Eterno trouxe na consciência, porque você não foi como Naftali, que corrigiu o seu lado emocional, para o lado do Oriente, do Ocidente. E ao meio-dia trouxe a sua legislação.
nós temos que ser como Naftali também. 24. Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. A tribo de Asser era responsável pela comunhão. Nós vivemos em comum acordo, né, com a sociedade atual. E temos que sempre trazer o azeite aos pés de quem está sobre nós, ao nosso lado. Derramar azeite, não gasolina pegando fogo, né, irmão? Não. Mas azeite da unção do Altíssimo sobre as pessoas que estão no mesmo patamar que nós, na mesma consciência, no mesmo estado, né? Deixa eu ver aqui. E banhe com azeite o seu pé. Então a Sé era responsável por comunhão na sociedade, né? Eu vejo Lula como uma Sé, porque Lula é uma pessoa que tem os seus atributos, mas ele é uma pessoa que ele cativa a criança, pobre, rico, né, irmão Walter? E já tem outros políticos que ele tem que andar escoltado, senão ele morre, né? Então a gente tem que ser Silvio Lopes era como a Sé. Todo mundo em Macaé ama Silvio Lopes porque ele pagou faculdade para as mulheres, ele deu carrocinha de cachorro-quente para os meninos do Nova Holanda, ele deu casas para pessoas na Vila Badejo, Silvio Lopes fez isso. Deu sítios para pessoas ali em Areia Branca. Então, se ele for na rua, ele não consegue andar, todo mundo ama ele. A gente tem que ser como a Ser, trazer o azeite sobre os pés das pessoas, não guerra e ódio. Né? Número 25. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus raiões, os teus dias. Então, não é por isso que a gente tem que ser vibrado de forma fraca, é isso que o Eterno quis dizer aqui. O nosso calçamento sobre essa força, essa veracidade de bondade, é como se tivesse metais no nosso calçado. 26. Não há outro Yashurum, semelhante ao Eterno, que calvaga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Não existe um outro todo-poderoso, se não for o Altíssimo. Tá bom? Isso não existe. O Eterno não divide a honra dele com ninguém. 27. O Eterno é a tua habitação. Por baixo estão os braços eternos. Ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. A habitação do Altíssimo na nossa consciência traz a destruição dos inimigos, que ela se trará a força da carne, lutando contra a santificação, os Shedins, que são os demônios, os arcontes, que são espíritos sem corpo, que induz a pessoa a se matar, a pecar. Vai lá, faz isso, faz aquilo ali. São os arcontes. Eles não moram aqui na terra, eles moram acima das nuvens, mas eles usam a fraqueza da pessoa para fazer. Peca, vai lá, pega o ônibus, vai em Campos, faz isso com ele. Olha, ninguém está vendo, põe esse troco aí. Então os arcontes trabalham dessa forma, os Shedins também, tá bom? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, que senão você acaba pecando. Depois, cara, não fui eu que fiz. A gente vê isso na televisão, né, irmão Walter? Eu não fui eu que matei ele, não. Foi você sim aqui, a câmera aqui. Mas eu não queria fazer isso. Mas aí já fez. Porque seu vaso está rachado. Você não habita com o Altíssimo. E essa noite o Eterno quer que nós habitamos, e por baixo estão os braços eternos. Né? Então, quem calça a nossa fé é o próprio Altíssimo, tá? Através dos braços dele, ele lançará o inimigo de diante de ti. Né? Então, isso é importante para nós essa noite. 28. O povo hebreu, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacob, na região do grão e do mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Os nossos chamais dos céus tem que gotejar o mandamento. Tá? Não adianta terminar o culto e o pessoal ir para o futebol ou ir para o desfile das campeãs daqui a pouco na Globo. Aí não tem como.
Como que você quer ganhar uma batalha judicial? Né? Terrível. Ah, Eterno, eu quero um sítio, uma fazenda. Como que você vai conquistar isso se você não vibra a habitação do Altíssimo? É. Aí fica difícil. Então precisamos habitar com o Altíssimo, esquecer essa energia de Satanás, que ele é terrível. Ele não brinca em serviço, irmão. Não. Nós já estamos cansados de ver isso aí, tá bom? Muito bem, irmão Cláudio. E agora, o 29 é o último aqui, representando a virada para a lua nova, que diz: Bem-aventurado és tu, ó povo eleito. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Criador, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Claro, porque aí a consciência nossa se elevou, tá? E a gente não tem compartilhamento mais com a Citra-Hará, que é a força que induz a gente a pecar, ou com essas energias terríveis. O capítulo 44 nós comentaremos amanhã lá na congregação, tá bom? Aí a gente, por questão de horário também, a gente encerra a atividade, tá? Amanhã a gente trata do 34 e a gente fala mais dessa porção. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso que nos concedeu essa dádiva do pão da vida, né? E que o Eterno cause esse grande livramento. A gente pede para o pessoal não ir para a capital do Rio de Janeiro, não frequentar as faculdades e laboratórios, evitar de usar a água, tá? Lá, porque contaminaram o rio lá de Nova Iguaçu e os laboratórios, e estão fazendo isso na surdina para liquidar o povo, tá? O nome que se fala isso é liquidação na Bíblia, né? A gente vai falar isso amanhã lá na congregação, tá bom? Vamos à bênção sacerdotal. Agradeço a presença de todos, que Yahweh dos Exércitos seja conosco essa noite, livre a todos nós do mal, que a gente possa dormir em Shalom e se consagre. Leia os Terrelim 112, tá? E também os 74, tá bom? Que o Eterno abençoe nós e guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti. Te agracie e tenha a eterna bondade de ti e põe ti a Shalom. E porão o nome de todo o povo que está aqui reunido, que é o nome do Altíssimo, e todos dizem amém. Amém. Encerrado o culto ao Todo-Poderoso. Obrigado, irmão Valdo. Obrigado às suas filhas e filhos, os convidados e a todos por essa oportunidade. Amém. Shalom. Shalom.